100%, o microfone resolveu não ajudar. Ah, então tá bom. Se foi só o microfone, tá ok, então, André. Dos males o menor, né? Isso aí, isso aí. Tudo bem, então. For só isso, tá ok. Dá mais um minutinho aí para ver se o pessoal acessa. Eu tinha ido atrás de um carregador aqui para colocar no meu note. Por favor, esqueceu o meu em casa. Eu fui lá pegar um, já tava com a bateria acabando. Acho que agora dá para seguir. Então tá. Hoje nós temos então 3 disciplinas para abordar aqui, né, que são governança de tecnologias da informação, sistemas de informação para gestão e tópicos especiais em ADS. Vocês têm dúvida em alguma das 3? Tudo certo? Sem dúvidas? Beleza. Então tá bem. E a maioria de vocês aqui são de qual das disciplinas que a gente tem aqui hoje? Tá só de visita? Coisa boa, né? Tópicos especiais ADS. E o restante aí, pessoal? Ah, sempre é bom, né, Andréia? A gente está sempre aprendendo, né? Bem bom aprender. Isso aí. Não, não tem problema, Tiago. O Paul também é de tópicos. Então, acho que vamos falar sobre tópicos, né? Pegar aqui no pendrive. Vocês já tiveram encontro com o professor da unidade 4? Tiveram a aula já? Não? Boa noite, Marcelo, tudo bom? Tá, e vocês querem ver a unidade 3? Para recordar ali o que vocês viram na unidade 3 ou vocês querem ver a unidade 4? O resumo da unidade 4. Tudo ótimo. Segunda-feira é sempre correria, né, Marcelo? E aí, pessoal, o que prefere? Unidade 3 ou unidade 4 de tópicos especiais?
3 para revisar. Beleza. Oi, Priscila, rapidinho, só consegui liberar o microfone passando só para dar uma boa noite. Eu estou aqui só de penetra hoje, só aproveitando um pouquinho mais da matéria que das minhas aulas não tem hoje. Aproveitando. Fica aí que sempre tem alguma coisinha aí para a gente ver. Verdade, eu vou antecipar o semestre, né? Obrigada. Então, tá bem. Se não me falha a memória, a gente já tinha falado em algum outro momento sobre tópicos especiais em ADS 3, tá? Então eu vou falando aqui daqui a pouco, se vocês se recordarem também e quiserem ver a 4, daí só me sinaliza, tá? Senão a gente segue na 3, tá bem? Então, né, o que a gente tem dentro da nossa unidade 3, né, dentro do que a gente tem dentro de conteúdos aqui para dar uma olhada, né? A gente vai dar uma olhada em técnicas de mineração, né, em modelagem multidimensional e mineração de textos, né, em alguns conceitos aí que a gente tem a respeito disso, tá? De como a gente extrai ali ideias bacanas, né, para a questão de grandes volumes de dados, tá bem? Então, eu vou passando aqui. Passei 2? Não, passei 1. Tá bem pequeno aí, né? Vou aumentar aqui um pouco. Então, falando sobre a questão de mineração de dados, né, uma visão geral, ou data mining, né, que é o que a gente mais costuma ver no mercado aí, eles são o processo, né, de descobrir os padrões, relações e informações ocultas em grandes volumes de dados, né? Então, a gente vem trabalhando ali desde o início do semestre a respeito de grandes volumes de dados, né, que é o que a gente tem a cada dia mais, né? Então, o objetivo principal do data mining, né, é justamente a extração de informações que sejam úteis, né, e converter essas informações em conhecimento aplicável para a tomada de decisão, tá? Então, existe todo um passo a passo, né, para que isso ocorra. Então, no primeiro momento é feita uma coleta de dados, né, onde os dados ali são reunidos de variados bancos, arquivos, sistemas, tá? Após isso, então, ocorre um pré-processamento, né, onde tem uma limpeza e a transformação de dados, que vai remover aquilo que for inconsistência, né, e preencher os valores que estiverem ausentes. Depois a gente tem a mineração de fato, né, que é onde a gente aplica algoritmos de mineração de dados para descobrir padrões, né, e tendências. E por último, né, a gente tem a interpretação, que vai analisar, né, e validar os resultados obtidos ali através da mineração para garantir ali a relevância e a utilidade. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim? Tá bem. Então, um exemplo, né, de mineração de dados é o de uma loja online, né, que eu trouxe aqui para vocês, onde a mineração de dados vai ser utilizada e pode ser utilizada para identificar produtos, né, mais comprados juntos ali por clientes, né? Então, isso vai acabar ajudando a empresa a criar uma estratégia de vendas cruzadas, tá? Então, para isso, né, a gente pode utilizar árvores de decisão, né, que é para classificação e previsão. A gente pode utilizar algoritmos caminhos, né, que é para fazer o agrupamento de dados em clusters, né, com características semelhantes. E a gente utiliza, então, regras de associação, né, que é justamente para encontrar padrões, né, de concorrência, né, com o famoso exemplo ali das cestas de compras que a gente tem. Tá? Então, a gente tem a modelagem de dados multidimensional, né, que é justamente utilizada para representar, né, os dados em várias dimensões. Então, ele é utilizado, muito utilizado, né, em sistemas de data warehousing e business intelligence. Então, essa técnica ela é útil justamente para analisar esses grandes volumes de dados, né, de diferentes perspectivas.
Então, a gente trabalha com a questão de cubos, né, OLAP. Então, é uma estrutura comum de modelagem multidimensional, onde os dados são organizados em cubos, né, permitindo ali a visualização de dados sob diferentes perspectivas, né, ou dimensões, tá? Por isso, multidimensional. Então, a gente trabalha com dimensões que representam diferentes atributos, né, ou categorias, né, pelos quais ali os dados podem ser analisados, como, por exemplo, tempo, localização, cliente, né? E a gente também tem a questão dos fatos, né, que são os dados numéricos, ou seja, as métricas relacionadas a cada uma das dimensões, né, como, por exemplo, vendas, lucros ou despesas. Tá? Um exemplo prático, né, de uma modelagem multidimensional, onde o cubo, né, o OLAP, pode ter dimensões de tempo, localidade e produto, permitindo que uma empresa de varejo possa analisar as vendas, né, de um produto específico ao longo do tempo em diferentes regiões, né? Então, no primeiro momento, a gente tem a seleção das dimensões, né, tudo aquilo que for relevante para análise. Então, nesse caso aqui, tempo, localidade e produto, né? Depois a gente vai definir as métricas, então a gente vai identificar as métricas que vão ser utilizadas, aqui nesse exemplo, vendas e lucros, e depois a gente vai fazer a criação da estrutura do cubo, né, da estrutura multidimensional, com as dimensões e métricas selecionadas anteriormente. Tá? E aí, a partir disso, a gente vai fazer uma análise desses dados, vai explorar os dados através dessas perspectivas, né, e níveis de detalhe. Bem? Tranquilo até aqui, pessoal? O exemplo do cubo multidimensional. Tá bem. A gente tem também a questão, né, da aplicação de modelagem multidimensional em finanças, né? Então, um banco pode utilizar o cubo para analisar as transações financeiras com dimensões diferentes também, né? Nesse caso aqui, cliente, tempo, tipo de transação, identificando os padrões de comportamento ou possíveis fraudes que estejam acontecendo. Tá? Então, um exemplo, né, da dimensão cliente seria aqui o ID e o segmento, e a utilidade fazer uma análise por perfil de cliente. Na dimensão tempo, né, a gente pode utilizar data e hora como atributos, né, e a utilidade vai ser tendências temporais. Na dimensão tipo de transação, né, a gente tem ali depósito e saque, e a utilidade vai ser justamente identificar os padrões de comportamento. Tá? Então, dentro das metodologias de data mining, a gente tem a CRISP-DM, né, ou seja, é uma metodologia mais utilizada, né, e ela tem 6 etapas. Então, aqui tem cada uma das etapas que compõem a CRISP-DM, tá? Que é o entendimento do negócio, né? Ou seja, a definição, né, dos objetivos do negócio e como a mineração, né, o data mining, vai poder ajudar nesse sentido. A gente tem o entendimento dos dados, né, onde a gente faz a exploração e coleta de dados relevantes. O passo 3, então, é a preparação dos dados, né? Assim como a gente fez nos anteriores, ali a gente faz uma limpeza e transformação de dados, né? A modelagem, que é a aplicação do algoritmo de mineração. A gente vai validar esses resultados obtidos através da aplicação, né, desses algoritmos. E, por fim, a implementação, né? A gente vai implementar os resultados no processo de tomada de decisão. Tá? Então, um exemplo prático, né, da CRISP-DM, a gente cita aqui um exemplo que é uma empresa de seguros, né, onde eles querem prever quais clientes têm maior probabilidade de cancelar as apólices. Né? Então, vai identificar ali isso através de padrões de dados históricos dos clientes. Então, no primeiro momento, eles fazem o entendimento do negócio, que é a definição do objetivo, né, que é a redução do churn de clientes. Depois, eles vão ter um entendimento de dados, então eles vão coletar os dados históricos dos clientes, incluindo, né, perfil demográfico, histórico de apólices. Preparam esses dados, ou seja, limpam esses dados, tiram as inconsistências e transformam em variáveis para análise.
E, por fim, a modelagem, né, onde eles vão aplicar os algoritmos de classificação justamente para prever, né, a probabilidade de cancelamento. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. A gente tem, né, a metodologia SEMA, né, que é utilizada principalmente nas ferramentas SaaS, né, que é Software as a Service. Então, ela é focada na exploração de dados e desenvolvimento de modelos preditivos. Tá? Então, a gente tem ali a seleção de uma amostra representativa de dados. Né? Então, depois a gente vai fazer a análise, né, desses dados para identificar as tendências de anomalia. Vai transformar esses dados, então, para facilitar a modelagem e vai criar, né, aplicar ali as técnicas de modelagem para prever os resultados. Tá? Tranquilo? Sim? Tá bem. Então, passando para as técnicas de data mining, né, a gente tem uma classificação que é justamente utilizada para categorizar os dados em classes pré-definidas. Né? Então, algoritmos como árvores de decisão e redes neurais, né, são bastante utilizados. Então, um exemplo prático disso, né, pode ser a questão de um banco utilizar ali para classificação, categorizando os clientes, né, em diferentes grupos de riscos de crédito, com base na renda, histórico financeiro, né, e ainda outros dados que venham a ter. Tá? Por exemplo, se ficaram devendo em algum outro banco, né, e assim por diante, tá? Em alguma financeira. Tá? Então, como é que é feito? Eles reúnem as informações sobre os clientes, né, incluindo ali a renda, histórico de crédito, né, e tudo mais. Depois disso, preparam os dados, né, limpando e transformando ali os dados para análise. Treinam o modelo, né, então eles vão utilizar os dados históricos daquele cliente, né, dos clientes, para treinar o algoritmo de classificação, para daí sim ele poder fazer a categorização, né. E por último a gente vai aplicar então no modelo, classificando os novos clientes, né, em categorias de risco ou não. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim? Beleza. A gente tem também, né, as técnicas de data mining por agrupamento, né, que é o que a gente chama de clustering. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, que está bem pequena a letra. Acho que assim fica um pouco melhor para vocês aí. Opa! Passei. Tá, beleza. Então, né, o próprio nome já diz, ele é um agrupamento. O que ele faz? Ele vai agrupar os dados, né, semelhantes ali, sem que haja categorias pré-definidas. O algoritmo Caminhs, né, é muito utilizado para essa tarefa. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de um hospital que pode utilizar esse algoritmo para fazer o agrupamento de pacientes com base em sintomas semelhantes, né, e propor tratamentos mais eficazes. Tá? Aqui a gente pode, né, colocar um exemplo ali de quando acontece alguma pandemia, por exemplo, que ninguém conhece, enfim, como aconteceu com o Covid, né? Os pacientes tinham os mesmos sintomas, né, sintomas semelhantes. Então, a partir disso, consegue-se propor ali um tratamento mais eficaz. Tá? Então, em um primeiro momento é feita a coleta de dados, que vai reunir as informações, né, sobre sintomas e características do paciente, né? Depois eles vão aplicar o algoritmo, então, para identificar os grupos naturais de pacientes, vão fazer a análise desses agrupamentos, desses clusters, né, interpretando ali os grupos formados e as características comuns, e vão desenvolver abordagens específicas para cada grupo de paciente, propondo um tratamento específico, né, que seja mais eficaz para aqueles grupos separados. Tá? Então, a gente também tem técnicas de data mining para regressão,
né, que é utilizada para prever valores numéricos. Então, como exemplo, vendas futuras, preços de imóveis, né? Uma imobiliária, por exemplo, pode utilizar regressão linear para prever o valor de uma casa com base na localização, tamanho, né, tempo de construção, tá? Então, ali ele utiliza como variáveis, né, localização, tamanho e idade, né, por tipo, categórica, numérica e numérica, né, e o impacto no preço, né, da localização é concluído como impacto alto, do tamanho, impacto médio, e do tempo que foi construída, né, da idade, como impacto baixo. Tá? E aí, a partir disso, né, eles conseguem executar a questão da regressão, né, e verificar ali qual é o valor base, né, para casa de acordo com aquelas variáveis. Tá? Então, a gente fala bastante em detecção de anomalias também, né? E técnicas de data mining fazem, né, essas detecções. Então, eles identificam valores, né, que desviam significativamente do padrão normal, né, útil, né, em detecção de fraudes, tá? Uma empresa de cartões de crédito, por exemplo, pode utilizar essa técnica para detectar transações fraudulentas, né, como compras atípicas de um grande valor. Isso acontece bastante, né? Não sei se já aconteceu com vocês ou não, mas eu tenho cartão de crédito de um banco específico, né? E quando é feita alguma compra num valor mais alto do que o padrão que eu costumo fazer, imediatamente eles me ligam. Eles me ligam para perguntar se sou eu que estou fazendo a compra. Então, é justamente através disso, é bem assim, né, Andréia? Então, é justamente através desse tipo de técnica que eles conseguem detectar, né, algumas transações que podem ser fraudulentas ou não. Tá? Então, o estabelecimento de padrões, né, eles definem o comportamento normal das transações com base em históricos de dados. A partir disso, eles têm um monitoramento em tempo real para analisar as transações à medida que elas ocorrem, comparando com os padrões que eles já têm lá estabelecidos. Então, eles vão, a partir disso, fazer a identificação dos desvios, né, detectando transações que desviam, né, de forma significativa dos padrões normais que eles têm ali, armazenados, né, e através disso eles geram alertas, né, para transações suspeitas e iniciam investigações quando for necessário. Então, é bem aquilo que eu comentei, né, eles sabem que tu faz compras de até, sei lá, né, um valor X, quando eles identificam uma compra que seja muito mais alta do que aquilo, né, em tempo real, eles aproveitam e já ligam para você naquele momento perguntando se é você que está fazendo. Eles são da central ali de segurança, enfim, e querem verificar essa questão. Então, a partir disso, eles conseguem, né, gerar esse alerta, né, para a investigação deles ali, quando for necessário, ou então para algum tipo de transação suspeita. Tá? Então, dentro da mineração, a gente também tem text mining, né, que não é só a questão de mineração. Então, é um processo que extrai informações úteis de grandes volumes de dados textuais, não estruturados, né, como, por exemplo, e-mails, redes sociais, né, ou ainda documentos empresariais. Isso é feito aplicando técnicas de processamento de linguagem natural, né, então NLP, e análise de dados. Tá? Como é que isso é feito, então? Tem a coleta de dados textuais, então vão reunir os grandes volumes ali de texto, né, a partir de fontes, vão realizar esse pré-processamento, transformando esses textos, né, em um formato que possa ser analisado, incluindo limpeza, né, de palavras ali que eles chamam de stop words, né, que é como, por exemplo, ali artigos, né, A, D, né, tokenização, então eles fazem a quebra, né, em palavras, né, e lemantização, né, que é a redução de palavras, né, às suas formas básicas, tá? E a extração de informação, então usam técnicas de mineração de dados justamente para extração ali de padrões significativos, tá bem? Tranquilo até aqui, pessoal? Tá. Então, ainda falando em mineração de textos, né, a gente tem algumas técnicas específicas que são utilizadas, né, para esse tipo de mineração,
para extração de informações ali, né, que valham bastante em relação aos dados textuais não estruturados. Tá? Então, elas são análise de sentimento, extração de entidades e classificação dos textos. Tá? A análise de sentimentos, então, ela é uma técnica, né, que é utilizada para determinar se o sentimento do texto é positivo, ou negativo, ou neutro. Um exemplo, né? Uma empresa de telecomunicações pode usar essa análise de sentimento para verificar a opinião dos clientes, né, nas redes sociais sobre os seus serviços, identificando ali áreas de insatisfação, né, que possam justamente ser trabalhadas, né, para ter uma melhoria contínua. Tá? Então, a extração de identidades, né, que vai identificar identidades como nome, né, locais e organizações em textos. Tá? Então, um exemplo prático. Uma empresa de mídia, né, pode usar essa técnica para extração automaticamente, né, de menções e figuras públicas em notícias. Tá? E a classificação do texto, né, de textos, que é utilizada ali, a machine learning, né, para classificar textos em categorias pré-definidas, né, como spam ou não spam, por exemplo. Para um sistema de e-mail ali, a gente pode utilizar essa classificação para filtrar as mensagens que sejam indesejadas. Tá bem? E era isso, pessoal, que eu tinha aqui para da unidade 3. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então tá bem. Os questionários também, tranquilo? Unidade 3 e 4? Vocês viram ali que foi prorrogada a entrega, né? Então, para quem ainda não finalizou, tem mais uns diazinhos aí para poder fazer a entrega. Tá bem? Beleza, pô. Maravilha. Então era isso, pessoal. Se não tem dúvidas, estão dispensados aí, estão liberados. E se tiver alguma dúvida, podem fazer a pergunta aí. Boa noite, Juliana. Até quarta. Beleza, Marcelo. Até quarta. Maravilha, pô. Que bom saber. Que coisa se surgir aí, é só mandar. Boa noite. Até quarta, pô. Até, Andréa. Bom descanso para ti também. Boa noite, Vinícius. Tchau. Até quarta.